Queridos, vamos dar aqui continuidade, como eu prometi a vocês, a responder as mentiras ditas por esse pastor que agora eu vou mostrar mais uma vez aqui no meu canal. Dessa vez, ele fala coisas absurdas referente à nulidade do matrimônio dentro da Igreja Católica. Ele não entende nada do Código de Direito Canônico, ele não entende nada referente ao processo que existe dentro da Igreja Católica para que seja identificada a nulidade, e ele ainda aplica a palavra anulidade. Ele nem sabe diferenciar anulidade de nulidade. Então nós vamos dar esse esclarecimento aqui para mostrar mais uma vez que os pastores protestantes, eles mentem. E também vou mostrar para vocês aqui no Código de Direito Canônico e na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura que eu vou mostrar para vocês que quem mente, né, desse jeito se torna filho do diabo. E eu não estou pegando pesado, porque eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia. E vou falar sobre a questão da validade do matrimônio dentro do Código de Direito Canônico. Eu vou estar aqui a minha argumentação, tá? Mas vamos lá, mais uma vez, vou mostrar para vocês as mentiras que é pregada no protestantismo. O protestantismo, ele é satânico. E eu falo isso sem medo. Pode alguém ficar chateado, pode alguém ficar com raiva, pode alguém dizer que eu estou sendo radical demais. Mas, gente, eu estou mostrando como 2 mais 2 é 4, que o protestantismo é satânico. O próprio Jesus diz isso. Quando ele fala em João 8,44, vocês são filhos do diabo porque falam daquilo que lhe é próprio, pois o diabo é o pai da mentira. Então, se esses pastores estão pregando a mentira, então eles estão, por livre e espontânea vontade, se tornando filhos do diabo. Lógico que existem pessoas que estão sendo enganadas lá, temos que ter misericórdia e rezar por todos, né? Mas a verdade tem que ser dita. Isso é satânico. Veja aí o vídeo e logo em seguida eu vou dar minha argumentação. Presta atenção, olha só como o demônio usa essas pessoas para enganar o povo, olha só. No caso do casamento, por exemplo, eles dizem, não, teve ali algum problema anterior. E aí, então, quando eles anulam um casamento, ainda que esse casamento tenha acontecido, um padre o celebrou, foi consumado pelo ato sexual. Isso é a maior evidência de que houve um casamento. Mas sabe por que eles anulam casamentos o tempo inteiro e ainda assim eles dizem que nunca os casamentos são dissolvidos? Eles dizem, não existiu. Não existiu. Teve uma celebração, teve a consumação através do ato, mas eles dizem que não existiu. Agora eu vou explicar para esse mentiroso, esse ignorante, esse falso profeta, que ele não entende nada de Código de Direito Canônico, ele não entende nada. Daí o que é que os caras fazem, gente? Eles inventam, chega lá na frente, diz que a Igreja Católica faz isso, isso e isso, e quem está ali é enganado. Os caras nem param para de fato estudar a Igreja Católica, não. Eles simplesmente têm sempre o esforço de manchar a imagem da igreja. Então eles não param para estudar a igreja. Não param. Esse mesmo pastor, ele falou diversas coisas sobre o purgatório, que depois eu vou estar refutando ele aqui, vou mostrar como ele mente demais. Esse cara mente demais. Daí ele falou aí que a igreja anula casamentos. Mentira. A igreja não anula casamento. O matrimônio é indissolúvel. Agora, o que esse ignorante não sabe, eu vou ensinar para ele. Porque ele não sabe ler nem a Bíblia e nem o Código de Direito Canônico. Vamos lá. Cânon 1095.
são incapazes de contrair matrimônio. Os que não têm suficiente uso da razão. Ou da pessoa que não tem uso da razão. Vamos lá. Os que têm grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio, que se devem mutuamente dar e receber. Terceiro ponto. Os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Então, o que acontece? Se alguém que não tem uso da razão vai lá e tem a celebração, ali toda a celebração, tá lá o padre, etc e tal, acontece ali tudo à vista do povo, toda a celebração. Mas daí o que acontece? Depois disso, dá um problema, uma coisa e outra, quando se procura o tribunal eclesiástico, foi identificado que aquela pessoa não tinha uso da razão para isso. Então a igreja diz o quê? Não existiu o casamento. Não aconteceu. Teve toda lá a aparência de que aconteceu, mas não aconteceu. Por quê? Porque há aqui um impedimento. Então isso não é anular, isso é identificar que foi nulo. É diferente. A anulação de nulidade. A gente tem que explicar até isso para esse povo, ignorante demais. Vamos mais. Cânon 1096. Para que possa haver consentimento matrimonial, é necessário que os contraentes não ignorem, pelo mesmo, que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenado à procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Essa ignorância não se presume depois da puberdade. Vamos lá. Aqui já está mostrando mais coisas que nós podemos identificar. O porquê que a igreja identifica a nulidade. Ó, viu só? Para que possa haver consentimento matrimonial, é necessário que os contraentes não ignorem, pelo mesmo, que o matrimônio é um consórcio permanente. Vamos lá. Cânon 1101. Presume-se que o consentimento interno está em conformidade com as palavras ou com os sinais empregados na celebração do matrimônio. Contudo, se uma das partes ou ambas, por ato positivo de vontade, excluem o próprio matrimônio, algum elemento essencial do matrimônio ou alguma propriedade essencial, contraem invalidamente. Ou seja, quando não há o consentimento pleno das duas pessoas. Vamos aqui para o cânon 1103, para fechar minha argumentação e mostrar que esse pastor é mentiroso. Cânon 1103 diz: é inválido o matrimônio contraído por violência ou medo grave proveniente de causa externa, ainda que incutido não propositalmente, para se livrar do qual alguém seja forçado a escolher o matrimônio. Ou seja, imaginemos que o pai força a filha a casar com um homem, que ele é rico, sei lá. Então, o que acontece? Eu dei vários argumentos aqui. O que é que significa a nulidade? Não é anulidade, e sim nulidade. Aí o pastor vai e diz que a igreja vive anulando. O cara não entende nada de como funciona o tribunal eclesiástico referente a isso. E ele vai lá na frente e mente. E o que é que a palavra de Deus vai dizer dos mentirosos? O que é que a palavra de Deus diz sobre os mentirosos?
Vamos lá. João 8, 44. João capítulo 8, versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Vocês acabaram de ver um pastor protestante mentindo. O cara não para nem, gente, para ir fazer um estudo do que realmente a Igreja Católica pensa, do que realmente a Igreja Católica ensina, do que realmente a Igreja Católica faz. Daí ele vai lá e mente pro povo. E o que a palavra de Deus vai dizer dos mentirosos? Cuidado. Você que está me assistindo, se você é protestante, cuidado. Analise bem, pois isso é uma rebeldia contra o que é sagrado. Primeiro que o protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. E a confusão dentro do protestantismo é satânica. Então eu estou mostrando para vocês que eles estão mentindo. No vídeo anterior, bota aí no meu canal, Missionário Daniel Silveira no YouTube, coloca lá na playlist, procura a playlist de apologética, que vai estar lá vários e vários vídeos, eu desmascarando o protestantismo, eu como ex-protestante. Porque quando eu estava lá, eu achava que eu estava plenamente certo. Olhava para a Igreja Católica, isso aqui é um mantra de idolatria e etc e tal, não sei o que. Quando eu fui estudar a fundo o que é a Igreja Católica, eu entendi que o que eu achava que era a Igreja Católica, de fato não era a igreja. Então o que é que acontece? Esses pastores, eles mentem. Eles mentem ali pro povo. São mentirosos. Eu mostrei agora para vocês. O cara diz que a Igreja Católica fica anulando o casamento. Mentira, o que acontece é nulidade. Que é identificar se de fato o casamento aconteceu. E eu mostrei aqui diversos exemplos que podem fazer com que o casamento tenha sido nulo. Quando uma moça está casando para fugir de uma violência, aí ela, sei lá, ela apanha muito em casa, aí, estou dando um exemplo, daí ela vai, casa com um homem só para poder sair da violência. Então ali não há um consentimento pleno, quando muitas vezes falta as faculdades mentais para que aquela pessoa case. Ou seja, existem diversos elementos para a igreja identificar nulidade. Então o cara não entende de tribunal eclesiástico, ele vai lá e mente. E os mentirosos são filhos do diabo. Então como é que o cara vai falar de uma coisa que ele nem tem propriedade de conhecimento? Como é que ele vai falar alguma coisa se ele não conhece? Então, infelizmente, tá aí o povo sendo enganado. Queridos, vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho, eu escrevi 3 e-books, 2 diretamente respondendo ataques protestantes e o terceiro é respondendo 50 perguntas que me fizeram, que também tem respostas contra o protestantismo. Você que quiser conhecer o nosso material, comprar o nosso material, entre em contato diretamente comigo com esse número aí que está aparecendo na tela aí no seu vídeo, né? Fale diretamente comigo. Também peço que os que puderem contribuir com nossa missão, você pode fazer um Pix de R$10 apenas por mês, contribua com a nossa missão, nos ajude a pagar os nossos gastos. Se você puder depositar mais do que 10, tudo bem, menos, tudo bem, ajude. Nós precisamos de vocês, tá? Então ajude. Tenho certeza que Deus vai lhe dar muito mais, tá bom? Então compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para que nós possamos cada vez mais mostrar claramente que o protestantismo prega a mentira. Tá bom? Salve Maria, conto com vocês, até a próxima.